dia, pessoal. Bem-vindo à nossa nova live. Tá, que todo mundo entra, né? Sejam bem-vindos. Estamos live no Facebook, no Instagram. Mais tarde, como sempre, o vídeo estará disponível também no YouTube. Se vocês ainda não curtiram nas nossas redes sociais, entra lá, curte as nossas páginas, inscreva-se no nosso canal do YouTube, né, onde a gente continua postando conteúdos bem interessantes para a área de biomecânica. Este mês estamos tratando um pouco mais os assuntos de baropodometria. Todo mundo está ouvindo bem? Abanem lá. Escreva a cidade de onde você está seguindo a gente, né? Tá, como vocês estão percebendo, hoje a live está um pouquinho diferente, né? Hoje a nossa live temos um convidado via Skype, né? O convidado de hoje é Felipe Santareta. Felipe Santareta é proprietário da Talos, é professor de cursos de podoposturologia, e hoje participará conosco via Skype. Bom dia, Felipe. Bom dia, amigos. Bom dia, amigos do Brasil, todo mundo que esteja assistindo. Eu queria agradecer o convite do Christian, da Kelly, para poder falar com vocês aqui um pouco da minha experiência dentro da podoposturologia, com a baropodometria e a estabilometria. Vamos lá para a gente poder trocar um pouquinho de experiência. Ótimo, Felipe. Como sempre, temos também a Kelly. Bom dia, Kelly, também. Bom dia, Christian, bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui de novo com vocês, falando um pouquinho sobre baropodometria. Perfeito. Então, apresentamos os nossos participantes. Para quem ainda não baixou o nosso e-book de avaliação das pressões plantares, fiquem novamente até o final. Iremos disponibilizar de novo o link para baixar o e-book. Então, boa lives, eu deixo vocês conversando sobre a baropodometria. Muito bem, Felipe. Hoje a gente está aqui com a presença do Felipe de uma maneira bem especial, uma novidade aqui para nós também. O Felipe está falando direto do Rio de Janeiro, então a gente conseguiu essa forma de conversar com ele hoje um pouquinho sobre o trabalho, né, Felipe? Sobre o trabalho que tu está desenvolvendo aí, sobre o teu trabalho com avaliação postural, confecção de palmilhas, como é que tu desenvolve esse trabalho aí, né? Então, conta um pouquinho pra gente como é que começou o teu trabalho com podoposturologia, se é isso que tu continua fazendo hoje, tu só dá curso, tu avalia paciente, como é que tá o teu trabalho hoje? Olha, Kelly, isso começou em torno de 7 anos, quase 8 anos atrás. Eu comecei a perceber que eu precisava galgar novos caminhos dentro da fisioterapia e eu precisava aumentar o canal terapêutico e às vezes eu me incomodava com o que eu fazia antes e talvez faltava surtir algum resultado, faltava algo a mais. Foi quando eu fui descobrir a podoposturologia e aí me apaixonei por ela e hoje eu digo que é meu carro profissional. É ela que me leva, que me guia, que me levou a fazer mestrado na área, terminando, defendendo, Deus quiser, defendendo a tese até o final do ano, que a pesquisa foi em podoposturologia, com resultados sensacionais, e era por aí. A história é bem longa. Se eu fosse falar só da história de como eu cheguei na podoposturologia aqui, essa live ia ficar só disso. Ia ficar pequena. Não, tá ótimo, Felipe. E hoje tu tá trabalhando com que público? Quem é que tu atende no teu consultório? Qual é o perfil do teu público? Olha, meu perfil de público, ele tem ampliado um pouco, tá? Tendo um volume de atletas razoáveis, principalmente corredor de rua, tá? Eu acho que o atleta que mais procura esse tipo de trabalho acaba sendo de rua por ter uma característica, identificar melhor e ter uma compreensão melhor desse trabalho. E atendo os pacientes idosos e as crianças estão começando a aparecer também dentro disso. Então, assim, o público um pouco. Inicialmente era dor no pé, e hoje a gente começa a ver que é muito mais isso, né? Que a gente não fica focado só no pé, que a coisa é bem mais ampla do que isso. Hoje já chegam os pacientes com disfunções pélvicas, com
de joelho, principalmente hoje a disfunção de pelve e coluna lombar tem aparecido bastante para que nosso atendimento seja feito dentro da Talos. Sim, né? Perfeito. Não é mais avaliação postural, a posturologia já não é mais para dor no pé, né, Felipe? Já tem um público grande. E agora tu está avaliando crianças também. Sim. A gente tem parceria até questões relacionadas à neurologia, tá? Eu, aqui em Teresópolis, hoje eu estou em Teresópolis, né? Porque trabalho em Teresópolis e no Rio, né? Na cidade de Teresópolis, eu moro em Teresópolis. E hoje aqui a live está sendo aqui em Teresópolis, na Talos, unidade de região serrana. Então a gente tem feito um trabalho bem legal em relação a isso, um trabalho amplo, entendeu? Criar amplitude, usar o pé como mecanismo de ajuste postural, apenas de dor no pé. E dentro da posturologia, como é que o baropodômetro te ajuda na tua prática clínica, Felipe? Tu utiliza só baropodômetro, tu faz uma avaliação mais completa? Conta pra gente como é que é a tua avaliação no teu dia a dia. Olha, acho que a grande coisa que o fisioterapeuta tem que entender é o seguinte: a clínica é soberana, sempre. Então a gente não pode apenas nos guiar no que o baropodômetro nos diz. Nós precisamos sempre por um processo de anamnese, o tal que esse paciente é para nós, e principalmente ter um diagnóstico funcional da pisada e da postura. E fazer um diagnóstico funcional significa descobrir a causa do problema. A baropodometria faz parte desse processo, mas não é ela sozinha. Eu acho isso particularmente um erro usar só a baropodometria e a estabilometria. Você tem que ter todo um contexto, ela faz parte. Então a gente faz o processo de anamnese, exame clínico postural, os testes funcionais na minha clínica e utiliza a baropodometria e a estabilometria sim para me dar dados objetivos, tá? Felipe, tu está utilizando o baropodômetro com todos os teus pacientes? O paciente entra na clínica, tu faz baropodometria ou tu seleciona? Olha só, Kelly, dentro do trabalho que a gente executa na Talos, que nós escolhemos, a gente executa a baropodometria com todos os nossos pacientes. Tá. Porque nós escolhemos uma rotina clínica, não é que em outros lugares, às vezes aqui, por exemplo, eu também faço a parte ambulatória, algumas vezes eu não faço o exame de baropodometria, mas dentro da rotina quando o paciente nos procura, buscando a posturologia, eu uso a baropodometria com todos os meus pacientes. Ok, porque tu considera que a baropodometria complementa bem o teu trabalho com posturologia? Sim. Eu costumo dizer o seguinte, existe um ditado que fala assim, tudo que pode ser medido pode ser modificado. Sim. E é o que a baropodometria e a estabilometria nos fazem, nos dar dados objetivos do que nós observamos de forma objetiva. Então ele me dá valores, ele me dá dados. E dados são importantes para eu ter a minha decisão clínica. Entendeu? Ótimo. Tem uma clareza de como o paciente chegou. Exatamente. E como tu tá terminando o tratamento com ele, como é que tá finalizando ou como tá andando esse tratamento, Felipe, é isso? Com certeza. Perfeito. Tu tá falando sobre estabilometria, como é que tu faz? Baropodometria, avaliação estática, dinâmica e estabilometria, como é que tá o teu trabalho com a estábilo aí? Que a estabilometria, ela nos traz muitos dados, mas as pessoas ainda têm um pouco de receio ou não conhecem muito bem a estabilometria e acabam não utilizando da forma certa. Como é que tu tá utilizando hoje? Kelly, eu falo o seguinte, baropodometria e estabilometria são irmãos gêmeos univitelinos. Sim. Ou seja, não tem como você fazer uma sem utilizar a outra. Primeiro que tempo não ocupa nenhum. Sim. Ao mesmo tempo que você faz um exame, você faz o outro. E eles se complementam muito. A estabilometria me dá um dado sensacional, que é o dado de padrão de rotação do tronco. Eu não consigo avaliar a rotação do tronco sem ser na estabilometria. A baropodometria vai dar uma ideia. Padrão de pressão, de descarga de pressão plantar, mas a estabilometria vai me quantificar o quanto que eu tenho de rotação do tronco. Você corrigindo o padrão de rotação do tronco, você consegue fazer com que esse paciente ajuste diversas variáveis, inclusive métricas. Então eu digo que eu não encontro um padrão de rotação do tronco, eu costumo dizer acima de 4, eu digo, esse é o padrão mais importante de se corrigir, porque quando você corrige os outros.
Ótimo. Então, tu utiliza para avaliação postural mesmo. A estabilometria te guia na avaliação postural, é isso? Sim, na avaliação postural, inclusive no diagnóstico da marcha desse paciente, entendeu? Quando eu vou avaliar dinamicamente, por exemplo, e eu observo o tempo de deslocamento do reto calcâneo, eu consigo avaliar isso na estabilometria dinâmica. Esse tempo de deslocamento eu consigo avaliar ali. E quando, por exemplo, eu tenho um paciente com retropé pronado, e essa passagem pelo retropé é muito longa, a musculatura tibial posterior, por exemplo, está sofrendo. Sim. Então eu tenho que buscar ajuste disso. Com certeza. Deixa eu só falar com o pessoal, tá todo mundo ouvindo, tá claro, tá bom, todo mundo tá ouvindo que o Felipe tá trazendo informações bem relevantes aqui pra gente que utiliza baropodometria e gosta do estudo da baropodometria. Dê um okzinho aí que o pessoal nos avisa como é que tá indo o processo. Tudo Tá? certo. Temos, inclusive, perguntas. Se o pessoal tiver perguntas também pode continuar enviando. Tu queres passar pergunta, Dani? Uhum. Temos perguntas, Felipe. Passo pra ti. Beleza, ótimo, maravilhoso. A Ana aqui no Instagram perguntou como avaliar a estabilometria. Olha aí, a estabilometria, Felipe, sempre é uma questão pra gente que tá aqui disponibilizando informações e materiais sobre baropodometria, estabilometria, por isso eu te perguntei. Sempre é uma questão, as pessoas têm dúvida como avaliar, como utilizar os dados. A Ana perguntou como avaliar A estabilometria. Como avaliar a estabilometria. Ana, a questão é o seguinte, você tem que observar na estabilometria. Vamos começar com a questão estática. Você tem que observar como é que está o comportamento daquele gráfico. Tá? Eu tenho que observar, esse paciente faz uma oscilação maior antero-posterior ou esse paciente faz uma oscilação lateral? Se eu tenho maiores antero-posterior, a grande probabilidade desse paciente estar fazendo uma oscilação posterior. Então a gente pode pensar que isso pode ter muito um componente musculoesquelético. Quando eu observo um paciente com oscilações mais laterais, eu posso desconfiar que esse paciente pode ter uma disfunção labiríntica. E talvez ele precise de um processo de reabilitação labiríntica. Então isso é muito importante. Outra coisa, a quantidade, o tamanho da área que esse paciente ocupa. Áreas muito pequenas podem denotar no nosso paciente maior padrão de retração muscular, maior tensão. Quando o paciente está com um processo doloroso, por exemplo, uma postura antálgica, a área pode ser menor, porque ele, por estar com dor, tensionando mais a musculatura, então ele tende a não oscilar menos, entendeu? Então a gente tem que observar isso muito melhor. Então o padrão que eu já falei é o padrão de rotação do tronco. O posicionamento da oscilação à direita, o posicionamento da oscilação à esquerda. Por exemplo, o baropodômetro que eu uso da Kinetec dá esse padrão muito bem. É muito legal. A estabilometria, hoje a gente fala de estabilometria, mas ninguém não dá parâmetros. Dizer qual é o valor normativo é uma coisa muito complicada. O paciente é um paciente, mas você fazendo uma boa anamnese, você consegue identificar se aquele padrão está bom ou não. E a gente consegue mostrar para o paciente como ele chegou na clínica, o tratamento que tu fez e o resultado que ele teve, né? Claro, perfeito. A baropodometria sempre nos traz isso, né, Felipe? Com certeza. Por exemplo, quando eu vou introduzir a palmilha na vida do paciente, minha rotina é, eu faço todo o processo de avaliação, pego as peças podais, vou colocar essas peças debaixo do pé desse paciente e eu volto com as peças para fazer a baropodometria estática, para que eu possa verificar se aqueles padrões que eu observei estão melhores. Vamos dar o exemplo de novo da rotação do tronco. Claro. E esse paciente depois volta daqui a 3 meses, eu consigo avaliar. E você consegue demonstrar para o seu paciente. O nosso tratamento passa a se tornar tangível. Você consegue tangibilizar. O paciente consegue botar a mão no seu atendimento quando ele olha um exame desse tipo. Ótimo, Felipe. Acho que a gente respondeu a Ana. Temos outra aqui, Felipe. O pessoal está adorando, tá? Excelente aula, professor. O Alio Meirelles está comentando, só está pedindo para falar um pouquinho mais devagar, porque está cortando. Ele já tinha me falado isso antes, eu esqueci. Não, vamos lá. E tem mais uma pergunta aqui da Fisiodine. Qual o tempo, quantos segundos ou minutos você usa para fazer a estabilometria? Tem alguma recomendação? Sim, recomendo. Olha só, isso já tem artigos que falam sobre isso.
os baripodômetros, você for observar, eles te dão 5, 10, você pode escolher. As melhores, que são os dados com maior confiabilidade, são de 30 ou de 60 segundos. Eu utilizo de 30 segundos, tá? Menos do que isso, a variável de erro pode aumentar muito. O ideal é entre 30 e 60 segundos, é o ideal. A gente não gosta muito dos 60 segundos, apesar de ser confiável. Eu acho que se o paciente tiver com um quadro doloroso, é muito tempo ele ficar numa posição estática. Ele pode começar a oscilar demais e isso não ser positivo. Então eu prefiro 30 segundos. Perfeito, eu acho que está respondido, Felipe. Se nós não temos outra pergunta, deixa eu comentar contigo sobre um assunto que tu falou agora há pouco, que é um assunto que interessa bastante, principalmente ao público que utiliza baropodômetro, que são as palmilhas. Hoje tu trabalha com palmilhas, né? Tu confecciona palmilhas, tu indica. Como é que é o teu trabalho com palmilhas? Eu particularmente adoro confeccionar. Eu sei que tu gosta de palmilha. Eu gosto muito, entendeu? Porque eu acho que é uma ferramenta terapêutica muito interessante. Mas tem uma coisa que ele tem que desmistificar. Nada resolve as coisas sozinho. Sim. Você não pode achar que a palmilha vai solucionar todos os problemas do seu paciente. Perfeito. Então, a gente vai mostrar aqui, é importante o uso do exercício terapêutico. Tá? Okay. Às vezes as palmilhas são muito marretadas, apanham muito, porque as pessoas acham que a gente vai colocar a palmilha como muleta. A palmilha não é muleta. A palmilha é uma órtese que a ideia é que ela seja uma órtese temporária. Utiliza, ajusta esse paciente, executa a terapêutica necessária, que pode envolver tudo que a gente tem na fisioterapia. Não uso o exercício terapêutico, mas pode envolver diversas coisas. Ótimo. E a gente vai poder ajudar isso da melhor forma possível, entendeu? Perfeito, perfeito, Felipe. Adorei uma frase tua, palmilha não é muleta. Essa é boa, hein? E assim, ela ajuda. Eu uso muito. Vou dizer para você, com quase 8 anos dentro da podoposturologia, eu já atendi mais de 2.000 pacientes, entendeu? Então, assim, um volume muito grande. Então, eu tenho assim, uma gama de pacientes que a gente pode atender, é muito interessante. Eu produzo palmilha com frequência, Natal e sempre. Por quê? Porque eu recebo muita indicação do meu colega. Sim. Meu colega é fisioterapeuta, ortopedista, ele é geriatra, ele percebe aquela necessidade e pede para eu avaliar. Então, ele já entende que o paciente tem um problema, então já me facilita. Agora, você vai produzir sempre a palmilha? Nem sempre. Mas eu executo muito pelo perfil de paciente que eu recebo. Então, o paciente que o colega já identificou a necessidade. Ótimo, Felipe. Então, tu avalia e verifica a necessidade de palmilha, é isso? E aí vai ver se faz palmilha ou não. Dentro da TALOS, 95% dos pacientes vão produzir a palmilha. Tá. Por quê? Porque a forma que eu recebo, o tipo de paciente que eu recebo, ele já vem filtrado. Ok, ele já vem para isso, direcionado. E ajuda muito. É uma ferramenta. Só que uma coisa tem que ficar muito clara. É que a gente tem que pensar o seguinte, a palmilha, a gente tem que pensar, hoje você olha a literatura, por exemplo, eu até separei aqui, se você pegar o guideline do American College of Foot Ankle, é o seguinte, a diversidade de materiais e a diversidade de tipo de palmilha, às vezes colocam as palmilhas como uma vilã. Por exemplo, você não pode considerar a palmilha como uma palmilha customizada. Então, na verdade, a gente tem que tirar ela desse mecanismo. Dentro do processo terapêutico, tem que pensar em uma palmilha customizada, que ela pode ter componente biomecânico, componente postural, componente ortopédico, e aí a gente fala. E aí a gente vai escolher o que a gente vai executar com o nosso paciente. Ótimo, Felipe. O pessoal está adorando aqui a tua explicação, a tua aula de baropodometria e sobre palmilhas, mas a gente vai pedir que tu fale um pouquinho mais devagar para o pessoal poder te acompanhar pelo Instagram, tá? De novo? Felipe, deixa eu só... Eu sei. O nosso tempo fica curto, mas deixa eu só tocar num assunto bem rápido, que também é uma questão que chega muito para mim aqui na Kinetec, que são... Palmilhas, tu trabalha com palmilhas, chega muito para mim, tu trabalha com palmilhas posturais ou proprioceptivas? Como é que tu faz isso aí? Exatamente. Eu trabalho com palmilha. É que tem uma cultura já que vem sido formada.
tem escolas proprioceptivas e escolas posturais, né? Tu trabalha com palmilha, tu utiliza o elemento que tu identifica que o paciente precisa, é isso? Claro, gente, a gente não pode ficar preso em uma característica só. Eu acho que hoje a gente tem, por exemplo, todo estímulo que você dá na planta do pé do paciente é proprioceptivo. Claro. É propriocepção. Sim. Então, assim, você fala, proprioceptivo, tudo bem, a gente escolhe um nome, mas todo elemento que você colocar no neuroreceptor plantar, ele vai ser uma palmilha. Ele vai ser um estímulo proprioceptivo. Então, eu acho que a nossa avaliação é que ela vai decidir para onde que nós vamos andar. Se eu vou decidir que eu preciso fazer um nessa pelve desse paciente, o componente vai ser postural. O paciente, por exemplo, numa análise 2D, eu particularmente não faço, mas, por exemplo, eu vou na análise 2D, você casa com a baropodometria, você observa um grau de pronação desse retropé que está prejudicando esse paciente. Você já vai introduzir um componente biomecânico. Esse paciente tem um quadro de um pé plano fixado ou flácido desde a adolescência, esse paciente tem 50 anos. Você vai um componente ortopédico, porque dificilmente a gente vai conseguir ajustar esse paciente e tirar a palmilha. Então, palmilha é palmilha. Customizada, né? Vamos escolher a palmilha de tênis, por exemplo. Eu não gosto muito, por exemplo, do silicone. Eu não sou muito fã do silicone, não fã, porque a literatura me diz que ela aumenta muito a oscilação desse paciente. Então, eu não trabalho. Mas, assim, o colega quer executar, ok, mas tem que partir do pressuposto que é o seguinte, é uma palmilha aplicada, então já é aplicado. Então, acho, palmilha. O fisioterapeuta tem que ter discernimento para escolher o que aquele paciente necessita. Esse é o caminho. Perfeito, Felipe. Tudo vai dar avaliação, né? Daqui um pouquinho a gente vai ter um caso clínico, mas deixa eu só fazer a última pergunta, que nosso tempo vai terminando. Sim, qual é o valor de fazer uma boa avaliação, Felipe? O quanto vale para ti, no teu tratamento fisioterapêutico, iniciar com uma boa avaliação? Avaliação, vou dizer tudo. A escolha de um correto procedimento terapêutico passa por um processo de avaliação bem feito. Uma avaliação feita, tratamento mal feito. Okay. Isso é fato. Então, ela é fundamental. A avaliação é fundamental para um bom tratamento e um bom resultado. Só que aí o que acontece é o seguinte, tem que saber avaliar. E saber direcionar para que caminho nós vamos levar esse paciente. Que tipo de terapêutica ele precisa. E se você não tiver dentro do terapêutico essa terapêutica que o paciente precisa, encaminhar para outro colega. Seja fisioterapeuta, ortopedista, um psicólogo, um fonoaudiólogo. Por exemplo, paciente com pé plano, com respirador bucal, por exemplo, ajuda a causar pé plano. Mas isso é um fato lá na frente para a gente poder falar. Outro dia a gente marca para conversar sobre isso, então, alterações. Felipe, tu separou um caso pra gente? A gente tem uma pergunta, Felipe, vou te interromper de novo. Vamos ver que perguntas que a gente tem. Temos uma pergunta aqui no Instagram do Nestor. Quando o paciente chega com a queixa de pés planos, tentando melhorar a posição do arco longitudinal, porém, ao levantar esse arco com uma peça podal, verifica-se piora das variáveis posturais. O que priorizar, pés ou variáveis? Olha, a variável a gente tem que levar em conta o que te dá. Mas você tem diversas peças podais. A gente não tem só, por exemplo, vou dar um exemplo que eu trabalho. Você pega uma hemicúpula alta, você vai colocar nesse paciente, ele não se adapta à hemicúpula alta, tem um postural. Agora, se as variáveis começam a desequilibrar completamente quando você coloca uma peça, eu não corrigiria. Por quê? Porque você vai estar prejudicando esse paciente. Às vezes esse paciente está adaptado. Entendeu? É o seguinte, que não existe postura ideal. Existe a sua postura ideal. Cada paciente tem um caminho a seguir. A gente não pode achar que é colocar aquele paciente completamente ajustado. Entendeu? A gente tem momentos que esse paciente vai
mais, oscilar menos, e a gente tem que ter o discernimento de entender. Se isso vai prejudicar esse meu paciente, eu não vou introduzir isso na vida dele. E a gente vai conforme a queixa do paciente e conforme o paciente vai nos trazendo, né, Felipe? Sim, ele vai nos devolvendo com o tratamento. É fundamental. Os exames clínicos são fundamentais, funcionais. Então eu tenho que observar essas variáveis. Por exemplo, se eu pego um paciente com uma baropodometria, uma estabilometria, eu coloco uma peça, aumenta a rotação do tronco dele, eu não vou usar essa peça. Sim. Isso não vale apenas para o pé plano, isso vale para todos os pacientes. Perfeito, perfeito, Felipe. Vamos dar uma olhada no estudo que tu separou pra gente? Vamos lá. Eu costumo dizer que papai do céu é bom, né? Aí eu peguei hoje, antes que eu avaliei hoje de manhã, que teve uma evolução muito legal. Olha, vamos olhar. Só um minutinho, Felipe, que eu acho que a gente tem pergunta aqui. O pessoal está perguntando se vai ter link para assistir depois do curso. Vai ter link, pessoal. A gente vai disponibilizar o link, vai ficar no YouTube da Kinetec, que é Kinetec Tecnologias Biomecânicas no YouTube. Todas as lives vão para lá, tá? Vamos pro estudo, Felipe? Vamos lá. Vamos compartilhar a telinha aqui. Certo isso? Diz para mim. Alguém não vê aí? Sim. Beleza. Vamos observar esse paciente aqui, ó. Do lado direito, onde eu estou aqui com o cursor, vocês observam esse paciente em abril, tá? Observa como ele tinha uma sobrecarga anterior, tá? No pé esquerdo, como tinha mais vermelho, ou seja, mais carga. E eu tinha 51% de carga nos retropés e 49% de carga nos antes, tá? E olha como ele deslocava a carga para frente. Esse paciente tem uma hipertonia da musculatura. Felipe, só um minutinho. Tenta correr a janela do Skype um pouquinho para fora ali, para o pessoal olhar melhor. Isso. Tenta... Isso. Melhorou? Uhum. Foi? Vamos lá. Então a gente observa aqui, né, 3 meses atrás, como tinha carga à esquerda e deslocava mais o peso para frente. Aqui, 49% no antepé e 51% no retropé. Esse paciente, 3 meses antes ainda, ele estava pior ainda, mas os dois reexames. À direita, eu observo que aquele ponto de pressão, a esquerda diminuiu e a direita também. E a deslocamento de carga foi 59,6 nos retropés e 40,4 nos retropés. Aí você pode falar assim, mas ele está deslocando mais para a direita, 57,7. Esse paciente ainda está em tratamento. Então eu fiz um ajuste na palmilha dele para relaxar essa musculatura plantar, melhorar essa distribuição de carga. E ele falou para mim, Felipe, minha dor lombar desapareceu, mas esse paciente estava em tratamento com o uso da palmilha e em tratamento com o uso de exercício terapêutico. Ele, porventura, esse paciente faz o pilates com frequência também. Então, isso é um caso bem interessante, estático. E aí, eu vou soltar aqui, vou pegar um caso dinâmico, bem interessante, que já que falaram de pé plano, ela aí, não sumiu, Kelly? Sim, tu tirou do compartilhamento, Felipe. Isso, agora eu vou vai de novo no paciente aqui para poder mostrar para vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida, vai falando que eu vou buscar a paciente aqui, tá? Então... Se o pessoal tem dúvida, pode pedir, perguntar. Vamos lá, agora eu vou pegar esse outro paciente aqui. Ótimo. Vamos lá. Esse com avaliação dinâmica, Felipe? Agora eu vou pegar uma avaliação dinâmica, tá? Uma modificação dinâmica, que foi interessante. Esse paciente que eu agora é uma paciente, é uma menina, 12 anos de idade, 12 anos de idade, e ela vem com um pé plano, só que ela tem um pé plano, um flat, um pé plano bem flácido, tá? Por exemplo, é um pé que eu sei que dificilmente ela vai deixar desmamar da palmilha, tá? Mas ela, porque o pé plano é muito flácido, mas ela teve uma evolução muito boa e eu não conseguia observar no exame funcional a evolução dela. Então, a odometria me disse como ela estava evoluindo bem. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Ok, só vou pedir que a tua explicação seja um pouco mais devagar, tá, Felipe? Para o pessoal acompanhar bem.
Beleza, vamos lá. Melhorou agora? Ok. Vamos lá, vamos observar esse paciente aqui. Eu vou tentar chegar a telinha mais para cá. Ó, no lado direito, eu tenho a imagem do paciente em... E aqui do lado eu tenho a imagem do paciente em agudo. Muito interessante. Se eu olho esse paciente, eu vou olhar que o pé esquerdo dele poderia ser um pé cavo, certo? Certo. Tem que parar para a questão o seguinte: quando o paciente ele tem o retropé, ele evolui, o pé dele evolui num quadro de pronação, ele pode levantar o arco longitudinal lateral e abaixar o medial. Okay. Então, no exame clínico, eu vejo um pé plano bem desarmado. Só que eu quero observar a musculatura está respondendo positivamente ao tratamento, porque estaticamente visto isso. Se você olhar aqui do lado direito, que é o pé um pouco pior, olha o contato do mediopé com o solo, como ele era maior, a área de contato era maior, e quando eu vejo aqui à direita, a área de contato diminuiu. Significa que a minha musculatura intrínseca plantar, meu tibial posterior, começaram a ativar melhor. E do lado esquerdo, se eu tinha um ponto ainda de pressão do arco plantar em relação ao solo, e agora não tenho mais. Então, essa paciente evoluiu positivamente. Não é uma evolução positiva ao ponto de eu levar a olho nu, mas ela teve uma evolução positiva. O que eu briguei com essa paciente? Que ela não estava realizando os exercícios de ativação da musculatura corretamente. Então, ela precisa fazer esse exercício. E outra variável que é importante é olhar aqui no a linha do deslocamento das pressões, a linha vermelha, eu observo que os retropés eu tinha uma oscilação à esquerda e uma oscilação à direita, faz como se fosse um zigue-zague. Agora, isso não acontece mais, ou seja, esse paciente, quando fazia o contato do retropé com o solo, oscilava o retropé. Agora oscila menos, ou seja, a minha musculatura está respondendo positivamente. Perfeito. Então, isso é importante ver como que é importante a avaliação baropodométrica, tanto estática no paciente anterior, quanto desse paciente agora. Baropodométrica e estabilométrica. Perfeito. Felipe, uma alteração dessas tu ia conseguir verificar sem tecnologia? Não. Tá. Tu consegue fazer um tratamento, mas tu não tem uma precisão de avaliação, é isso? Exatamente. Vou voltar ao que eu falei lá atrás. Eu escutei uma frase essa semana, eu falei assim, eu costumo dizer que é coisa do papai do céu. Ele botou uma frase assim, tudo pode ser medido, pode ser mudado. Então a gente tem que, o fisioterapeuta tem que passar a usar indicadores de evolução do nosso paciente, tem que ter dados, ou seja, tem que ter evidência. O que uma tecnologia te traz às vezes tem que esperar um artigo sair para ver que aquilo está positivo. Se a tecnologia pode nos aproximar da evidência, fazer com que a rotina clínica, que é o nível de evidência mais baixo, ela aumente um pouco. Então você consegue, com dados clínicos, dados tecnológicos, de baropodometria, de estabilometria, de análise de eletromiografia de superfície, você consegue trazer dados objetivos a coisas que a gente observava de forma subjetiva. Então, eu digo que é fundamental utilizar a tecnologia. É óbvio, a gente nunca vai dispensar na amnese. É fundamental a clínica soberana. Tá? Então, a gente precisa ter a tecnologia ao nosso lado. E se nós, fisioterapeutas, fizermos isso, os próprios pacientes começam a ter maior respeitabilidade pelo nosso trabalho. Sim, consegue comprovar o que tu está fazendo, né, Felipe? E a fisioterapia Exatamente. Precisa bastante disso, né? De comprovação. Vamos ver se a gente tem mais perguntas. Não. Pessoal, se alguém tiver perguntas, ainda temos uns minutinhos para responder. Muito bem, Felipe. Então, assim, isso é, assim, eu digo, eu acho que o fisioterapeuta tem que utilizar. A gente tem que tem que utilizar a habilidade que o colega tem, entendeu? Se você não precisa ter o conhecimento de tudo, o fisioterapeuta não pode achar que vai solucionar todos os problemas
sozinho daquele paciente. Então, se você não tem o domínio daquela técnica, encaminhe para um colega seu que tem o domínio daquela técnica, entendeu? Perfeito. Isso é muito importante. Uma coisa que eu gosto muito, que me apaixona, que me apaixonou na podposturologia, é que quando eu comecei a trabalhar com ela, eu só ia receber indicação de ortopedia, juro por Deus. E hoje, pelo contrário, eu recebo indicação, os pacientes são indicados por meus colegas fisioterapeutas. Com isso, a minha rede de relacionamento aumenta, a gente troca, é um fluxo de referência, eu encaminho para ele encaminha para mim. Nós ganhamos, a gente tem que aprender a ser parceiro, nós profissionais temos que aprender a usar o que o colega fez. Isso é tão legal, cara, o profissional ficar feliz com o seu trabalho e você feliz com o trabalho dele. E aí você se especializa naquilo, entendeu? Você fica naquilo que você faz. E isso que me apaixona na podposturologia. É por meu colega poder ajudar você, fisioterapeuta, entendeu? Você que está assistindo essa live, que tem dúvida, mas eu vou produzir palmilha, eu não sei. Cara, cada um no seu cada um. Realmente produzir uma palmilha é uma arte, é um trabalho que é uma coisa que você tem que ter o domínio, tem que ter o conhecimento da técnica e tal. Se você gosta, cara, mete a cara e vai fazer. Agora, se não domino, não vou fazer porque eu não... Pô, encaminha para quem domine, entendeu? Perfeito. Felipe, hoje tu tá trabalhando com cursos, né? Tu tá fazendo cursos, tu ministra cursos de podposturologia e fabricação de palmilhas, né? As pessoas começam a pedir, né? Para poder tentar levar aquele know-how que você adquiriu. Então eu comecei, né? Nessa dos cursos já tem aí uns 3, 4 anos. E aí eu comecei a desenvolver isso. E comecei a desenvolver uma metodologia interessante, entendeu? Que é uma metodologia bastante integrativa, entendeu? De observar o que esse paciente precisa. Por exemplo, quanto tempo eu tenho, Kelly? A gente já estourou o tempo, Felipe. Mas a conversa tá boa. Eu acho que o pessoal de casa tá gostando também. Então a gente vai um pouquinho mais. Então, assim, o que acontece? Por exemplo, você tem que ter uma observação no exame podposturológico, de posturologia, que às vezes esse paciente tem uma disfunção da TM. Sim. Uma disfunção temporomandibular, ela influencia muito na postura. Por exemplo, as partes da cadeia anterior. Esse paciente, por exemplo, as classes, né, de Engel, que a gente chama, eu não vou entrar muito nisso, mas esse paciente desloca muito para frente. Se esse paciente, por exemplo, de perfil, você observar esse paciente quando você observar a flecha das nádegas e a flecha torácica desse paciente, ou seja, a flecha escapular, se houver um deslocamento anterior da flecha escapular, esse paciente pode ter alguma coisa nessa cadeia anterior. Então eu vou observar se a TM dele cruzado ou não tem um histórico de hipertonia dessa musculatura. Cara, esse tratamento dessa TM, só a palmilha não vai resolver o problema dele. Claro, uma visão mais global, né? Isso não vai resolver. A coisa que eu encontro muito, por exemplo, uma dica, paciente com metatarsalgia crônica, com dor na parte da frente do pé, na parte dos antepés. Cara, esse paciente pode estar, se for uma mulher com uma cicatriz cesárea, com uma aderência, isso pode gerar um deslocamento anterior dela. Sim. Esse trabalho do curso que nós vamos executar, não vou ensinar esse paciente somente a produzir palmilha, e sim a fazer um diagnóstico funcional da pisada da postura e resolver o problema do nosso paciente. É essa abordagem integrativa que a gente tem que executar, entendeu? A gente vai dando ministra, a gente ministrou um curso em Recife, e agora a gente vai ter um curso em Campos agora em novembro, a gente vai ter um curso em Juiz de Fora, aqui em Campos do Goitacazes, né, aqui no Rio de Janeiro, em novembro. Agora em outubro vamos ter em Juiz de Fora. E vai ter o curso também lá na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, São Paulo. A gente está só definindo as datas. E é muito importante. A gente passa esse know-how todo. São 3 dias de imersão no curso. Tá? Quem quiser fazer é para sugar, entendeu? É para quebrar alguns paradigmas, entendeu? Ótimo. E uma coisa muito legal que a gente escutou o Gustavo falar semana passada, da questão das evidências, que às vezes são um pouco... ainda, poxa, uma coisa, fazer a pesquisa que eu fiz no meu mestrado foi sensacional, porque eu avaliei pacientes corredores de rua com retropé valgo, tá? Com calcânio valgo. Então a gente pôde avaliar
uma série, foram 20 atletas, a gente conseguiu avaliar, a gente pegou todas as variáveis posturais que a gente faz, né, na posturologia. Sim. Inclinação pélvica, báscula de escápula, a gente avaliou o ângulo Q do joelho, o ângulo de retropé, baropodométrica, deu 1.200 dados que a gente avaliou, e o resultado foi sensacional. Posso publicitar porque não defendi a tese ainda, mas os dados já estão prontos, a estatística está pronta, e poxa, foi sensacional. Todos os atletas do por exemplo, nivelaram a pelve com o uso da palmilha, melhoraram suas variáveis baropodométricas e estabilométricas, a média melhorou muito, a variável estatística foi muito legal. E essa equipe de atleta a gente está tentando publicar. E agora também vai estar saindo, para você que tem interesse, eu vi junto com um colega, o Rafael Timóteo, que é lá de Fortaleza, a gente teve a oportunidade de escrever o capítulo de palmilhas do Profisio, da SONAF, a Sociedade Nacional de Fisioterapia, é a honra de fazer parte daquela família. A gente pôde escrever o capítulo de palmilhas. Então, assim, quem quiser assina lá o Profisio, é super interessante. O capítulo de palmilha vai ser uma evidência super legal, que a gente fala de materiais, a gente fala de tipos de palmilha, tipos de cobertura, as peças podais, vai falar de calçado, de tênis, de baropodometria. Então, assim, bem interessante. Ai, perfeito, Felipe. Ontem a gente acompanha. Eu acho que a gente tem perguntas, Felipe, para encerrando a nossa live. Vamos ver aqui que o pessoal está com dúvidas. Aqui no Facebook. Quem quiser botar pergunta, deixa depois, né? A gente responde depois. A gente vai respondendo também. Aqui no Facebook tem um comentário, na verdade, do Ali Meireles, do Felipe. Super importante os dados. A coleta é fundamental para aumentar as evidências. Ainda há alguma resistência de alguns colegas médicos sobre a baro. Mas, por exemplo, existem pés que apelidamos carinhosamente de paradoxal, que só encontramos com a baro, que é o caso do pé misto. Assim como demonstrar para o paciente que ele pode estaticamente demonstrar um plano, mas ao avaliarmos a dinâmica, somos surpreendidos com padrões de supinação. Mas a clínica é soberana. Ontem estivemos em um congresso e toda a técnica que foi apresentada deveria ser suplementada com atividade física. Parabéns, Felipe Santa Rita. E a Kelsey aqui está perguntando se tem previsão de curso em Brasília. Olha, eu vou estar indo para Brasília semana que vem, tá? Eu vou passar uma semana em Brasília estudando um pouquinho, né? Eu vou estar melhorando essa questão da saúde integrativa. Então, eu vou estar fazendo o treinamento do Conceito Sim com o Leonardo Machado, que é um parceiraço, um amigo de muito tempo. Eu resolvi agora... Eu tenho que estudar um pouquinho também, né? Só ensinar, tem que aprender a ensinar. E eles, de repente, vai estar agitando alguma coisa em Brasília assim, tá? Tarde aí que pode vir novidades aí em Brasília. Essa coisa que o Alexandre, a Limerelli falou, é bem interessante, entendeu? O pé duplo componente, por exemplo, o pé duplo componente é um pé que ele, estaticamente, você não vê nada, dinamicamente, você vê o paciente todo desabado. E às vezes você olha aquele paciente que, estaticamente, ele tem um valgo e ele supina na marcha. E aí, o que você faz? Você tem que entender que esse paciente vai ter que dar estabilidade para ele. Esse paciente está instável. Se ele faz um valgo e, dinamicamente, ele faz a supinação, você tem que entender que esse paciente está instável. Então, tenta dar estabilidade para ele primeiro. Busque estabilidade para ele. Depois você vai ver o que vai sobrar. Que ele pode estar fazendo uma supinação antálgica ou não. Então, por isso, de novo, eu volto lá atrás. A anamnese é fundamental. Que direciona. E quando você faz uma boa anamnese, você mais ou menos você vai encontrar na baropodometria. Claro que a gente encontra algumas surpresas, né? Mas a gente tem que estar preparado para elas. Sim. Tem que avaliar tudo de todas as formas possíveis, né, Felipe? Para que a gente consiga fechar um diagnóstico o melhor possível, né? Felipe, a gente agradece muito a tua presença aqui. Eu acredito que o pessoal de casa gostou. Tiveram muitas informações boas aqui que a gente conseguiu conversar bastante. Eu agradeço muito. E se o pessoal tiver mais perguntas, pode colocar no Instagram, no Facebook, que a gente vai respondendo, né, Felipe? Ao longo do tempo, vou passando para ti, a gente vai conversando, vai respondendo as perguntas. Beleza. E assim, o convite, mais uma vez, da Kinetec,
do Christian, da Roberta, da Kelly, que é sensacional, excelente profissional fisioterapeuta. Então a gente precisa trazer isso para a nossa realidade, tá? Então eu agradeço muito pelo convite. E se quiser lá curtir entrar no nosso site, que é o www.pisaderrada.br, que é o site da Talos. Nossa fanpage, é só digitar Talos, que vai aparecer lá, Talos, Exames Funcionais e Palmilhas Posturais. E vamos lá, nosso Instagram é o Talos Palmilhas Posturais. Quem quiser lá nos curtir, nos seguir, bater papo, conversar. Eu vou deixar também o nosso telefone da clínica para quem quiser tirar mais dúvida, tá? Que é o 21 99 059 9999. Um monte de 9. Tá? Perfeito. A gente passa pro pessoal. Felipe, o Christian tá aqui, quer finalizar aqui com a gente. Fala, meu camarada. Vamos lá. Felipe, muito obrigado. Né? É fantástico ter assim, uma possibilidade de conversar com pessoas profissionais com uma experiência como a tua, né? Principalmente porque tu repassou realmente, acredito, informações muito relevantes por quem quer começar. Tu teve também alguns assuntos técnicos, né? Que em uma live assim eventualmente fica um pouco complicado aprofundar, mas tu conseguiu já repassar alguma coisa bem interessante sobre aspectos um pouquinho mais técnicos. Então eu agradeço novamente, espero no futuro ter a possibilidade de convidar de novo, né? E depois semana que vem estou no Rio, então eventualmente se a gente consegue se encaixar, tomar um cafezinho seria bem legal. Beleza. Cara, obrigado. Eu costumo dizer, chamou, eu atendo. Se puder encaixar agenda, eu atendo numa boa. Eu gosto de esclarecer, eu gosto de passar minha experiência para os colegas. Acho que conhecimento a gente não tem que guardar, a gente tem que passar para frente, para todo mundo poder aprender junto. E sempre que a Kinetec quiser, pode me chamar. A gente descobriu essa coisa do fazer a live pelo Skype, foi bem legal, né? E daí a gente, vamos trabalhar isso. A gente já pode, agora facilita, né? Tem que vir em Porto Alegre fazer um curso. Longe, né? Oi? Tem que fazer um curso em Porto Alegre agora. Vamos lá, eu tenho um convite aí para Porto Alegre, que um colega me chamou aí. Vamos ver se vai rolar. Olha só. Ótimo. Bom, pessoal, então chegamos ao final da nossa live. Como comentei, semana que vem estarei no Rio, onde vai ter o Congresso de Medicina Esportiva. Então, por quem quiser, que está no Rio, quer participar do Congresso, ou quer conhecer pessoalmente os produtos que a gente tem, estaremos com o stand no Congresso de Medicina Esportiva. E, de novo, e-book disponível depois, por quem quiser, sobre pressões plantares. Curta nas nossas páginas. Novamente, obrigado por Felipe, muito obrigado para a Kelly também. Obrigada, pessoal, sempre um prazer estar com vocês. E bom almoço para todos e bom feriado também. Um abraço. Tchau, tchau. Eu vou falar terça-feira, Cris.